E se eu te disser que a Revolução Francesa, que você aprendeu na escola como o grande símbolo de liberdade, talvez tenha sido apenas a troca de um tirano por outro? E se os heróis dessa história não fossem tão heróis assim? Poucos têm coragem de falar sobre isso, mas hoje vamos até o fundo do que realmente aconteceu. O que começou com promessas de liberdade, igualdade e fraternidade, terminou com sangue nas ruas, perseguições e um povo dividido. Será que a Revolução Francesa foi mesmo a vitória do povo ou uma armadilha bem montada para mudar quem estava no trono, mas manter o povo acorrentado? Antes de continuar, responde aqui nos comentários. Toda revolução traz liberdade ou só muda o dono do poder? Quero saber o que você pensa. No final do século XVIII, a França estava à beira do colapso. O rei Luís XVI reinava com poderes quase absolutos. A nobreza e o clero viviam cercados de luxo e privilégios, enquanto o povo trabalhava pesado, pagava impostos altíssimos e mal tinha o que comer. Mas colheitas, dívidas gigantes e uma crise econômica sem precedentes criaram um clima de revolta que crescia como fogo em palha seca. As ideias iluministas que falavam de liberdade, igualdade e direitos se espalhavam rápido. Mas e se eu te disser que, antes mesmo de o povo tomar as ruas, já havia grupos planejando quem iria mandar na França depois da queda do rei? Será que o grito por liberdade era genuíno ou estava sendo cuidadosamente manipulado por mãos invisíveis? Antes de continuarmos, quero que você comente. Você acha que grandes mudanças na história acontecem de forma espontânea? Ou sempre tem alguém nos bastidores puxando as cordas? A maioria das pessoas conhece apenas uma versão da Revolução Francesa, a história heróica. É assim que ela é contada nos livros escolares. Um povo oprimido, faminto e exausto decide se levantar contra séculos de injustiça. Em 14 de julho de 1789, a Bastilha, uma prisão praticamente vazia, mas carregada de significado, é tomada pela população. Esse ato se tornaria o símbolo máximo da luta contra a tirania. A partir daí, privilégios da nobreza foram abolidos, o sistema feudal caiu e surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamando liberdade, igualdade e fraternidade. Para muitos, aquele era o nascimento de uma nova era. Mas e se essa não for a história completa? Existe uma versão sombria que poucos ousam contar. Nela, a revolução não foi apenas o grito do povo, mas também um projeto cuidadosamente conduzido por grupos políticos organizados. Para essa visão, o objetivo real não era apenas acabar com a monarquia, mas controlar o vácuo de poder que surgiria após a queda do rei. E quando observamos o que veio depois, essa interpretação começa a fazer sentido. O chamado período do terror colocou milhares de pessoas na guilhotina e não eram apenas inimigos declarados da revolução. Eram também antigos aliados, líderes populares e até cidadãos comuns que ousaram criticar o novo governo. Robespierre, um dos principais líderes, dizia lutar pela liberdade, mas não hesitou em ordenar execuções em massa para proteger a revolução. E aqui está a contradição. Se a revolução era para o povo, por que o próprio povo se tornou vítima dela? Por que camponeses, artesãos e trabalhadores, aqueles que deveriam ter sido beneficiados, acabaram sendo mortos por aqueles que prometiam defendê-los? O mais inquietante é que essas duas versões coexistem até hoje. Uma enxerga a revolução como o triunfo da justiça. A outra, como a substituição de uma tirania por outra, com um verniz de liberdade para enganar a massa. E eu quero saber de você. Qual dessas versões parece mais próxima da verdade, a oficial que fala de libertação ou a sombria que fala de manipulação? Escreve aí nos comentários agora, porque a sua resposta vai mostrar de que lado dessa história você está.
E fique atento, porque no próximo capítulo vamos examinar contradições, fatos pouco conhecidos e segredos da Revolução que raramente são mencionados e que podem mudar completamente a forma como você vê esse momento da história. Depois do entusiasmo inicial, a Revolução Francesa começou a mostrar um rosto bem diferente daquele que havia encantado o povo em 1789. As promessas de liberdade, igualdade e fraternidade não se aplicavam a todos. As mulheres, por exemplo, descobriram rapidamente que a nova ordem não as incluía. Olympe de Gouges, autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, foi acusada de ir contra os ideais da Revolução e acabou na guilhotina em 1793. A mensagem era clara. A liberdade tinha limites, e quem questionasse esses limites pagaria caro. A abolição da escravidão, proclamada em 1794, também parecia um passo decisivo rumo à igualdade. Mas poucos anos depois, já sob o comando de Napoleão Bonaparte, a escravidão foi restaurada nas colônias francesas. Para milhares de pessoas, o sonho da Revolução durou apenas o tempo de um decreto. O controle da informação se tornou outra arma poderosa. Jornais e panfletos que antes clamavam por mudanças passaram a ser censurados ou simplesmente fechados se criticassem o novo regime. Muitos jornalistas e escritores que haviam ajudado a acender a chama da Revolução foram silenciados pela mesma força que ajudaram a criar. E não foram apenas os inimigos declarados da Revolução que sofreram. Líderes que haviam sido protagonistas nos primeiros anos foram caindo um a um, vítimas de intrigas políticas e disputas internas. Danton, um dos nomes mais populares do movimento, foi executado sob a acusação de trair a causa revolucionária. A guilhotina, que antes simbolizava a queda da tirania real, agora era usada contra aqueles que discordavam da nova ordem. Aos poucos, ficou evidente que a Revolução havia criado uma máquina que devorava até os seus próprios filhos. O ideal de fraternidade foi substituído pelo medo constante de ser denunciado como o inimigo da pátria. Muitos que antes marchavam juntos agora se olhavam com desconfiança, sabendo que qualquer palavra poderia ser interpretada como traição. E eu te pergunto, uma liberdade que exclui, censura e elimina seus próprios defensores, ainda pode ser chamada de liberdade? Responde aí nos comentários, sim ou não. O ano de 1793 marcou o início do período mais sombrio de toda a Revolução, o chamado Período do Terror. Robespierre e o Comitê de Salvação Pública assumiram o controle, alegando que a sobrevivência da República dependia de medidas extremas. As ruas de Paris e de outras cidades francesas se encheram de medo. A guilhotina, que antes era um símbolo da queda do antigo regime, agora se tornara o instrumento diário de um governo que matava em nome da liberdade. Milhares de pessoas foram executadas, muitas sem julgamento justo. Bastava uma acusação de traição para que alguém fosse levado à praça pública. Nobres, padres, camponeses e até antigos revolucionários foram condenados. Maria Antonieta, a rainha deposta, foi morta. Mas ela não foi a única figura de destaque a enfrentar a lâmina. Georges Danton, outrora herói da Revolução, e até mesmo Camille Desmoulins, um dos que incitaram a queda da monarquia, foram eliminados por discordarem de Robespierre. Enquanto isso, no interior da França, a guerra civil devastava regiões inteiras. A revolta da Vendéia, um movimento popular contra o novo regime, foi esmagada com violência brutal. Vilas foram queimadas, milhares de pessoas executadas sem piedade. Para o governo revolucionário, qualquer oposição era considerada uma ameaça mortal à República. E no meio de tudo isso, a França enfrentava guerras contra potências estrangeiras. O medo de invasão servia como justificativa para endurecer ainda mais o controle interno. A propaganda exaltava o espírito revolucionário.
Mas a realidade era uma nação que vivia sob constante vigilância e ameaça. O ideal de fraternidade já não existia. A igualdade se resumia a todos estarem igualmente sujeitos à morte e à liberdade. Essa se tornara um privilégio de quem estava no poder. A revolução, que havia começado como um sonho de justiça, mergulhava cada vez mais em um pesadelo de sangue. E eu te pergunto, você acha que a violência pode ser justificada em nome da liberdade? Sim ou não? Responde nos comentários. O período do terror, que havia mergulhado a França no medo e no sangue, começou a mostrar sinais de desgaste em 1794. A população estava exausta, a fome ainda persistia, as guerras externas drenavam recursos e o clima de desconfiança fazia com que até amigos se tornassem inimigos. Aos poucos crescia a sensação de que a revolução tinha perdido o rumo e que a violência já não servia para proteger a liberdade, mas apenas para manter no poder um pequeno grupo. A figura de Maximilien Robespierre, antes admirada como símbolo da virtude revolucionária, passou a ser temida. Sua intransigência, seu controle sobre os tribunais e a constante ampliação da lista de inimigos o tornaram alvo de conspirações. Muitos que o apoiaram no início começaram a perceber que, se não agissem, acabariam eles mesmos na guilhotina. Em julho de 1794, Robespierre foi preso e executado junto com seus aliados. Sua queda marcou o fim oficial do período do terror. Mas o fim do terror não trouxe imediatamente a estabilidade. O país ainda estava dividido, a economia em ruínas e as ameaças externas continuavam. Foi criada uma nova forma de governo, conhecida como diretório, com o objetivo de restabelecer a ordem. Porém, essa fase ficou marcada por corrupção, instabilidade política e pela dificuldade de lidar com os desafios deixados pelos anos de violência. Enquanto isso, nas fronteiras e nos campos de batalha, surgia uma nova figura capaz de inspirar o povo francês: Napoleão Bonaparte. Jovem, carismático e brilhante estrategista militar, Napoleão acumulava vitórias contra os inimigos da França. Seus triunfos não apenas levantaram o moral das tropas, mas também conquistaram a admiração de grande parte da população. Para muitos, ele representava exatamente o que o país precisava: força, disciplina e liderança em um momento de fragilidade. O diretório, cada vez mais enfraquecido, passou a depender de Napoleão para manter a segurança e a ordem. Mas o que parecia uma solução militar temporária se transformou rapidamente em algo muito maior. A popularidade de Napoleão cresceu a tal ponto que ele começou a ser visto não apenas como um general vitorioso, mas como um possível salvador da pátria. Nesse momento, a Revolução já havia percorrido um longo caminho desde a queda da Bastilha. O antigo regime estava destruído, mas a tão sonhada liberdade plena ainda não havia sido alcançada. O povo, cansado de crises, estava disposto a aceitar um líder forte, mesmo que isso significasse abrir mão de parte daquilo que havia motivado a luta inicial. E é nesse cenário que surge a grande questão: Napoleão foi o homem que salvou a França do caos ou apenas o novo rosto de uma velha tirania? Responde aí nos comentários, porque no próximo capítulo vamos ver como esse homem mudaria não apenas a história da França, mas também de toda a Europa. A Revolução Francesa terminou oficialmente em 1799, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder no golpe conhecido como 18 de Brumário. O país havia mudado profundamente desde a queda da Bastilha 10 anos antes. O sistema feudal e os privilégios de nascimento foram abolidos. A ideia de que todos os cidadãos deveriam ter direitos iguais se espalhou pela França e pelo mundo. Mas essas conquistas tiveram um custo imenso. Centenas de milhares de pessoas perderam a vida em conflitos internos, guerras externas e execuções sumárias.
A liberdade proclamada nos primeiros dias não se aplicou a todos, e a igualdade muitas vezes ficou apenas no papel. A fraternidade, tão celebrada nos discursos, foi substituída pela desconfiança e pelo medo em diferentes momentos da Revolução. Mesmo assim, a influência da Revolução Francesa atravessou fronteiras. Suas ideias inspiraram movimentos na América Latina, agitaram debates na Europa e moldaram o conceito moderno de cidadania. Ao mesmo tempo, serviram de alerta sobre como ideais nobres podem ser distorcidos quando o poder se concentra nas mãos de poucos. O que começou como um grito popular por justiça terminou com um novo líder forte, a promessa de estabilidade e um país exausto. Para alguns, Napoleão foi o herdeiro natural da Revolução. Para outros, ele foi a prova de que a liberdade conquistada pode ser facilmente perdida. E agora eu quero saber de você. A Revolução Francesa foi uma vitória para o povo ou apenas mais uma troca de tiranos? Escreve nos comentários a sua opinião, porque essa é uma pergunta que mais de 2 séculos depois ainda divide o mundo. Se inscreva no canal, porque no próximo vídeo vamos investigar outra revolução que o mundo inteiro celebra, mas que pode não ser exatamente o que você imagina.